Eu vou só pedir-vos que escutem esta canção que a maior parte de vocês conhece. Vamos começar a sessão assim e depois iniciaremos, mas vamos de qualquer maneira começar da melhor maneira. Podes pôr a minha. Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantará? Roubou-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantará? Sempre há quem roube, quem eu deseje, e de mim mesmo todos me roubam. Quem cantará? Roubou-me Deus, outros o diabo, quem cantará? Roubou-me a pátria e a humanidade, outros me roubam, quem cantará? Roubou-me a voz, quando me calo, ouvo o silêncio, mesmo se falo. Ei, que não E pronto, como vocês perceberam, é uma canção do Zeca Afonso, do álbum Traz Outro Amigo Também, e é um poema do Jorge de Sena, que se chama Epígrafe para a Arte de Furtar. Vou recorrer o mais possível às palavras do Jorge de Sena e para o apresentar fui buscar alguns excertos, nomeadamente uma autodefinição que ele faz maravilhosa, para quem sabe os prefácios ou não prefácios dele e todas as notas às várias edições de toda a obra dele, de uma maneira geral, são extraordinários. E este é o parágrafo final do prefácio à segunda edição de Poesia 1, datado de 1977, um ano antes do falecimento de Jorge Sena. Portanto, tem, como se costuma dizer, um valor testamental, também por isso. Sou pessoalmente contra qualquer igreja organizada ou qualquer partido organizado, mas reconheço o direito de qualquer pessoa a ser membro, seja do que for, desde que a minha liberdade pessoal não seja com isso afetada. Religiosamente falando, posso dizer que sou católico, mas não um cristão, o que apenas significa que respeito na Igreja Católica todo o velho paganismo que ela conservou nos rituais, nos dogmas, etc., sob vários disfarces, tal como a Reforma Protestante não soube fazer. Acredito que os deuses existem abaixo do Uno, mas neste Uno não acredito, porque sou ateu. Contudo, um ateu que, de uma maneira de certo modo hegeliana, pôs a sua vida e o seu destino nas mãos desse Deus cuja existência ou não existência são a mesma coisa sem sentido. Filosoficamente sou um marxista, para quem a ciência moderna apagou qualquer antinomia entre os antiquados conceitos de matéria e espírito. Mas politicamente sou contra qualquer espécie de ditadura, quer das maiorias, quer de minorias, e em favor da democracia representativa. Não tenho quaisquer ilusões acerca desta. Pode ser uma máscara para o mais impiedoso dos imperialismos, mas isso também o podem ser outros sistemas. Sou a favor da paz e do entendimento entre as nações e espero que o socialismo prevalecerá em toda a parte, mantendo todas as liberdades e a democracia representativa.
Não subscrevo a divisão do mundo em bons e maus, entre Deus e o diabo, estejam de qual lado estiverem. Apesar da minha formação hegeliana e marxista, ou também por causa dela, os contrários são para mim mais complexos do que a aceitação oportunista de manicaísmos simplistas. Moralmente falando, sou um homem casado e pai de 9 filhos, que nunca teve vocação para patriarca e sempre foi a favor da mais completa liberdade de ser garantida a todas as formas de amor e de contacto sexual. Nenhuma liberdade estará jamais segura, em qualquer parte, enquanto uma igreja, um partido ou um grupo de cidadãos hipersensíveis possa ter o direito de governar a vida privada de alguém. Do mesmo modo, não devemos nunca pactuar com a ideia de que qualquer reforma vale o preço de uma vida humana. Mais do que nunca, num mundo onde as vidas humanas se tornaram tão baratas que podem ser gastas por milhões, aos escritores cumpre resistir. Poderemos ter revoluções, mas tenhamos esperança de que nelas as pessoas podem morrer por acidente, mas nunca assassinadas. E por agora basta, quando Portugal, a quem a minha obra primordialmente pertence, tem de aprender a praticar as ironias democráticas para sobreviver e ocupar no mundo o lugar que lhe cabe de antiquíssima nação gloriosa, por uma vez, nesse país, que haja na garantia da liberdade e da justiça lugar para todos, como tão raras vezes houve. Do país subitamente falei, de lugares na literatura é melhor não dizer mais nada. Tem ainda aquilo que eles chamam um autoexame, que foi um excerto de uma entrevista concedida à revista O Tempo e o Modo, anterior, em abril de 68. E que muitos vão reconhecer o discurso do Jorge de Sena. A única razão pela qual parece que eu proclamo a cada instante o meu talento é porque, até muito recentemente, se eu não o fizesse, ninguém o faria. E isso continua a ser verdade. E se eu sou agudamente sensível a todas as formas de injustiça, haveria de deixar que ela se exercesse impunemente comigo? Poucos escritores portugueses de relativo mérito deverão tão pouco à crítica como eu. De todos os setores, o silêncio ou o amesquinhamento foram de regra durante quase 30 anos. Onde está a bibliografia a meu respeito durante 30 anos? Com raras e dignas exceções, eu, durante anos, recebi apenas dedicatórias de livros ou cartas particulares ou devotadamente admiradoras, mas onde estão os equivalentes públicos de tanta admiração dos meus ilustres camaradas? Uma ou outra dentada em prefácio, quando muito. Elogios à Conde Recart em histórias literárias é o mais que eu recebo, quando notórios medíocres são coroados de flores por serem suficientemente reacionários ou suficientemente dos nossos. Dado que eu não acredito em nenhuma forma de imortalidade e tenho erudição bastante para saber que cemitérios são as bibliotecas e as histórias literárias, e dado ainda que não me dou a participar de partidarismos que me ofereçam por substituição a ilusão da imortalidade, será bem clara a razão de exigir o reconhecimento que me cabe pelo muito e bom que tenho feito. Tenho horror de falsas modéstias, de facto, mas tenho ainda maior horror da mediocridade que se compraz em recusar-se a reconhecer o que as excede. Não sou um dos meus mais seguros admiradores. Se o fosse, seria como a maioria dos membros da vida literária portuguesa, tão satisfeitos de si mesmos, que escrevem sempre um livro pior do que o anterior. O problema não está em eu me considerar muito grande, mas sim em os outros serem, na maioria, tão pequenos. E ainda quero fazer uma pergunta. Quantos escritores de categoria se têm ocupado tão largamente e tão numerosamente dos outros seus contemporâneos como eu fiz durante 30 anos? Quantos? O mais que fazem é louvar às vezes um medíocre ou desenterrar um morto, com medo da sombra que lhes seja feita. A diferença entre mim e eles é que eu não temo o juízo do futuro e não procuro tapar o sol com uma peneira. Não. A minha segurança é total e absoluta. Ninguém pode destruir-me, senão eu mesmo. E aproveito para ler já um pequenino poema do Jorge de Sena,
um dos muitos epitáfios que ele escreveu. Eu sou daquela espécie de quem se diz depois da morte a sua melhor obra foi morrer. Quem muito viu do livro Peregrinatio ad loca infecta, que entretanto foi incluído em Poesia 3. Quem muito viu, sofreu, passou trabalhos, mágoas, humilhações, tristes surpresas, e foi traído, e foi roubado, e foi privado em extremo da justiça justa, e andou terras e gentes, conheceu os mundos e submundos, e viveu dentro de si o amor de ter criado. Quem tudo leu e amou, quem tudo foi, não sabe nada. Nem triunfar lhe cabe em sorte como a todos os que vivem. Apenas não viver lhe dava tudo. Inquieto e franco, altivo e carinhoso, será sempre sem pátria. E a própria morte, quando o buscar, há de encontrá-lo morto. Isto também é muito descritivo dele próprio. Vou passar um poema. Eu estive na dúvida se deveria, como as pessoas que vêm a estas sessões de poesia são amantes de poesia, provavelmente conhecerão muitos destes poemas, e eu estive muito tentada a não incluir os mais icónicos, os mais ditos, os mais publicados e repetidos. Mas acho que nem que seja por uma única pessoa que eventualmente não os tivesse ouvido, valeria sempre a pena voltar a dizê-los. E quem gosta de poesia, com certeza, gostará sempre de os ouvir. Em Creta, com o Minotauro. Nascido em Portugal, de pais portugueses e pai de brasileiros no Brasil, serei talvez norte-americano quando lá estiver. Colecionarei nacionalidades como camisas se despem, se usam e se deitam fora, com todo o respeito necessário à roupa que se veste e que prestou serviço. Eu sou eu mesmo a minha pátria. A pátria de que escrevo é a língua em que por acaso de gerações nasci. E a do que faço e de que vivo é esta raiva que tenho de pouca humanidade neste mundo, quando não acredito em outro, e só o outro quereria que este mesmo fosse. Mas se um dia me esquecer de tudo, espero envelhecer tomando café em Creta com o Minotauro, sob o olhar de deuses sem vergonha. O Minotauro compreender-me-á. Tem cornos como os sábios e os inimigos da vida. É metade boi e metade homem, como todos os homens. Violava e devorava virgens como todas as bestas. Filho de Pasífae, foi irmão de um verso de Racine que Valéry, o cretino, achava um dos mais belos da langue. Irmão também de Ariadne, embrulharam num novelo de que se lixou. Teseu, o herói, e como todos os gregos heróicos um filho da puta, riu-lhe no focinho respeitável. O Minotauro compreender-me-á. Tomará café comigo, enquanto o sol serenamente desce sobre o mar e as sombras, cheias de ninfas e de efebos desempregados, se cerrarão dulcíssimas nas chávenas como o açúcar que mexeremos com o dedo sujo de investigar as origens da vida. É aí que eu quero reencontrar-me, de ter deixado a vida pelo mundo em pedaços repartida, como dizia aquele pobre diabo que o Minotauro não leu, porque, como toda a gente, não sabe português. Também eu não sei grego, segundo as mais seguras informações. Conversaremos em Volapük, já que nenhum de nós o sabe. O Minotauro não falava grego, não era grego, viveu antes da Grécia, de toda esta merda dota que nos cobra há séculos, cagada pelos nossos escravos ou por nós, quando somos os escravos de outros. Ao café, diremos um ao outro as nossas mágoas. Como pátrias nos compram e nos vendem. Há falta de pátrias que se vendam suficientemente caras para haver vergonha de não se pertencer a elas. Nem eu, nem o Minotauro teremos nenhuma pátria. Apenas o café,
aromático e bem forte, não da Arábia ou do Brasil, da Febcam ou de Angola ou parte alguma, mas café, contudo, e que eu, com filial ternura, verei escorrer-lhe do queixo de boi até aos joelhos de homem que não sabe de quem herdou, se do pai, se da mãe, os cornos retorcidos que lhe ornam a nobre fronte anterior a Atenas e, quem sabe, à Palestina e outros lugares turísticos imensamente patrióticos. Em Creta, com o Minotauro, sem versos e sem vida, sem pátrias e sem espírito, sem nada nem ninguém, que não o dedo sujo, hei de tomar em paz o meu café. Era com este que eu ia começar, porque este diz muito e é muito verdade, logo os 2 primeiros versos. Ode aos livros que não posso comprar. Hoje fiz uma lista de livros e não tenho dinheiro para os poder comprar. É ridículo chorar falta de dinheiro para comprar livros quando a tantos ele falta para não morrerem de fome. Mas também é certo que eu vivo ainda pior do que a minha vida difícil para comprar alguns livros. Sem eles, também eu morreria de fome, porque o excesso de dificuldades na vida, a conta afinal certa de traições e portas que se fecham, os lamentos que ouço, os jornais que leio, tudo isso eu tenho de ligar a mim profundamente, através de quantos sentiram, ou sós ou mal acompanhados, alguns outros que, se lhes falasse, destruiriam sem piedade, às vezes só com o rosto, quanta humanidade eu vou pacientemente juntando, para que não se perca nas curvas da vida, onde é tão fácil perdê-la de vista se a curva é mais rápida. Não posso nem sei esquecer-me de que se morre de fome, nem de que em breve se morrerá de uma fome maior, do tamanho das esperanças que ofereço ao apagar-me, ao atribuir-me um sentido, uma ausência de mim, capaz de permitir a unidade que uma presença destrói. Por isso, preciso de comprar alguns livros, uns que ninguém lê, outros que eu próprio mal lerei, para, quando se me fechar uma porta, abrir um deles, folheá-lo pensativo, arrumá-lo como um inútil e sair de casa, contando os tostões que me restam, a ver se chegam para o carro elétrico até outra porta. Na sequência deste, um poema que se chama Aviso de Porta de Livraria. Não leiam, delicados, este livro, sobretudo os heróis do palavrão doméstico, as ninfas machas, as vestais do puro, os que andam aos pulinhos num pé só, com as 2 castas mãos, uma atrás e outra adiante, enquanto com a terceira vão tapando a boca dos que andam com 2 pés, sem medo das palavras. E quem de amor não sabe, fuja dele. Qualquer amor, desde o da carne, àquele que só de si se move, não movido de prémio vil, mas alto e quase eterno. De amor e de poesia e de ter pátria, aqui se trata. Que a ralé não passe este limiar sagrado e não se atreva a encher de ratos este espaço livre, onde se morre em dignidade humana a dor de haver nascido em Portugal, sem mais remédio que trazê-lo na alma. E logo a seguir, como não podia deixar de ser, a Portugal. Esta é a ditosa pátria, minha amada. Não. Nem é ditosa porque o não merece, nem minha amada porque é só madrasta, nem pátria minha porque eu não mereço a pouca sorte de ter nascido nela. Nada me prende ou liga a uma baixeza tanta quanto esse arroto de passadas glórias. Amigos meus, mais caros, tenho nela, saudosamente nela. Mas amigos são por serem meus amigos e mais nada.
torpe dejeto de romano império, babugem de invasões, salsugem porca de esgoto atlântico, irrisória face de lama, de cobiça e de vileza, de mesquinhez, de fátua e ignorância, terra de escravos, cupra o ar ouvindo ranger no nevoeiro anal do encoberto, terra de funcionários e de prostitutas, devotos todos do milagre, castos nas horas vagas de doença oculta, terra de heróis a peso de ouro e sangue, e santos com balcão de secos e molhados no fundo da virtude, terra triste à luz do sol calada, arrebicada, pulha, cheia de afáveis para os estrangeiros que deixam moedas e transportam pulgas, pulgas lusitanas pela Europa. Terra de monumentos, em que o povo assina à merda o seu anonimato. Terra museu em que se vive ainda como porcos pela rua em casas celtiberas. Terra de poetas tão sentimentais que o cheiro de um sovaco os põe em transe. Terra de pedras esburgadas, secas, como esses sentimentos de 8 séculos de roubos e patrões, barões ou condes. Ó terra de ninguém, 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 eu te pertenço. És cabra, és badalhoca, és mais que cachorra pelo cio, és peste e fome e guerra e dor de coração. Eu te pertenço, mas seres minha, não. Não tens que ter uma Eu tenho que dizer que esta senhora leu maravilhosamente este poema quando eu uma vez a obriguei e logo à primeira, mas lá está, quando um poema é muito bom, não tínhamos nenhum de nós medo de o ler em voz alta, porque o poema tem lá tudo para ele funcionar, mas leu muito bem sem lhe retirar esse mérito. Logo a seguir, porque este é o Jorge de Sena de quem se fala sempre, o ressabiado, o amargo, o que odeia Portugal, o que diz mal de tudo e que se acha o maior de tudo, e era, e é, convenhamos, depois de Camões, e não é depois, é na sequência de Camões e de Fernando Pessoa, é de facto Jorge de Sena a figura maior, não só na poesia, mas principalmente na poesia, e ele define-se como um poeta. Ainda não houve ninguém, e vem-me à cabeça todos os meus poetas amados e adorados, mas de facto uma personalidade como a de Jorge de Sena ainda não voltou a haver desde que ele começou a publicar a sua obra, muito cedo. Por isso eu quero desfazer um bocadinho essa imagem, que depois vou ler muitos mais poemas bastante mais corrosivos do que este, mas tenho de dar o outro lado de uma pessoa dulcíssima, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que também sabe ter esperança no meio da desesperança dele, de uma sensibilidade extraordinária. E é um bocadinho essa sequência de poemas que eu quero dizer agora, para que não se pense sempre só que é aquele homem amargo que teremos oportunidade de ver também um bocadinho mais para a frente, mas é também isto, são estes poemas que vou ler agora. A começar por este que é maravilhoso. Lá estou eu com os adjetivos, eu não posso dizer isto, senão eu começo a dizer que todos os poemas são maravilhosos. Não me deixem dizer isto, senão daqui a bocado não calcam isto. Não posso desesperar da humanidade. Não posso desesperar da humanidade. E como eu gostaria de... Mas como posso pensar que há povos maus, há maus costumes? A América é detestável. Mas deu americanos, Walt Whitman e Emily Dickinson. Posso não confiar neles? A Rússia é detestável. Mas Tolstói é tão russo. São maus os japoneses? Como podem sê-lo se têm Kurosawa? E o Sr. Roberto, que me vendia hortaliças no Brasil? E o meu Brasil? Tão infeliz amor e tão ridículo.
Mas não são brasileiros Euclides e o coração dos meus amigos? E Portugal? Como pode ser mau e detestável, se nem eu, que amo sobretudo o vário mundo, o amo ao mundo como português? A humanidade e as pátrias são uma chatice, eu sei. Mas como posso desesperar delas, desde que não sejam para mim o gesto, ou as sardinhas, o feijão, ou o sirloin, ou a terrível capa dos usos e costumes da vaidade, mas uma forma de ser-se humano e solitário acompanhadamente. Há aqui um muito bonito, a Paz, que tem 5 estrofes que não vou ler todas, com grande pena minha, mas já sei que não vou conseguir chegar ao fim. Se eu depois tiver tempo, depois, e se alguém inclusivamente quiser ler algum destes poemas que estão aqui, ou dos livros que eu trouxe, fica desde já convidado. Eu vou tentar deixar esse espacinho no fim, mas vou ler pelo menos a última estrofe, que se chama A Paz, e todo o poema é maravilhoso. Depende um pouco de mim, de ti muito, imenso, de nós todos. Irreconhecível, desfigurada, andrajosa, pedinte, debochada, dizendo muitas palavras feias que todos sabem. Essa que vês passar, mal cheirosa, ao pé de quem te não sentas no carro elétrico, porque os piolhos passeiam calmamente nela, calcula, essa que amas, buscas, com quem sonhas solitário se és um jovem, essa por quem vives se és um homem feito, essa que recorda o teu olhar quebrado, o teu olhar de velho. É ela, imagina. Parece-te incrível, mas se ela está tal qual como tu, se ela resiste como tu, se é como tu que ela sobrevive, perdeste-a, não foi? Nem já sabes quando. Abandonaste-a, sem lhe haver sabido o nome, que ela, ainda púdica, não teria dito. Mas é ela, e como tu, sobrevivente estranha de um mundo perdido. Chama-a. Por qual nome? Tu soubeste sempre o nome dela. Chama-a. Estremecerá. Parará bamboleando o seio seco e possivelmente catará um sovaco. Torna a chamá-la, que levanta os olhos, uns olhos remelosos, quase sem pestanas, mas que brilham com um fulgor espantoso, dardejante, puro. E num pasmo tremerá os lábios, entreabri-los-á, já nem distinguirás os dentes amarelos e partidos, ouves na distância as trombetas, ouves um clamor, um tropel, as fanfarras, ouves as fanfarras, como que tudo se renova, sentes, ouves. Eu sei que ouviste. Falem. Adeus. Eu também não li isto, porque eu normalmente choro a ler isto. Os outros todos, leio as outras. Acho que vocês também que eu acho. E, continuando a falar deste homem de uma sensibilidade extraordinária, tenho de ler também Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada haver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto o que vos interesse para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia
sabereis que mais que a humanidade não tem conta o número dos que pensaram assim. Amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente. E foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de sangue. Por serem fiéis a um Deus, a um pensamento, a uma pátria, a uma esperança, ou muito apenas à fome irrespondível que lhes roía as entranhas, foram estripados, esfolados, queimados, gazeados, e os seus corpos, amontoados tão anonimamente quanto haviam vivido, ou suas cinzas dispersas para que delas não restasse memória. Às vezes por serem de uma raça, outras por serem de uma classe, expiaram todos os erros que não tinham cometido ou não tinham consciência de haver cometido. Mas também aconteceu e acontece que não foram mortos. Houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, foi uma coisa entre mil, acontecida em Espanha há mais de um século, e que por violenta e injusta ofendeu o coração de um pintor chamado Goya, que tinha um coração muito grande, cheio de fúria e de amor. Mas isto nada é, meus filhos. Apenas um episódio breve nesta cadeia de que sois um elo, ou não sereis, de ferro e de suor e sangue e algum sêmen, a caminho do mundo que vos sonho. Acreditai que nenhum mundo, que nada, nem ninguém vale mais que uma vida ou a alegria de tê-la. É isso o que mais importa, essa alegria. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo. E sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo, ou sofre ou morre, para que um só de vós resista um pouco mais à morte, que é de todos e virá. Que tudo isto sabereis serenamente, sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e, sobretudo, sem desapego ou indiferença, ardentemente espero. Tanto sangue, tanta dor, tanta angústia, um dia, mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga, não hão de ser em vão. Confesso que muitas vezes, pensando no horror de tantos séculos de opressão e crueldade, hesito por momentos e uma amargura me submerge inconsolável. Serão ou não em vão? Mas mesmo que o não sejam, quem ressuscita esses milhões? Quem restitui não só a vida, mas tudo o que lhes foi roubado? Tudo o que lhes foi tirado. Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criamos nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa que não é nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe o roubaram. E, ainda mais maravilhoso, não, mais maravilhoso que isto é difícil, mas uma pequenina luz. E é este homem extraordinário que eu quero, independentemente de todos os poemas que eu ainda vou ler para a frente, terríveis, ai, Jorge Sena tão mau, que homem que diz palavras tão feias. É este homem que escreve estes poemas maravilhosos, extraordinariamente belos, sensíveis, e que consegue, é o que eu digo, ele não usa grandes palavras, às vezes usa, porque é um erudito extraordinário, é um verdadeiro
homem não do Renascimento, ele se calhar não gostaria disso, mas que sabia tudo de tudo, literalmente de tudo. Ele foi crítico de todas as artes, praticamente, cinema, de teatro, escreveu teatro, como sabem, pintura, escultura, tem o livro Metamorfoses só sobre obras de arte e obras de música, a arte, a música toda sobre isso, e que eu só tenho pena, mas um dia eu conseguirei fazer as sessões de poesia que eu quero, um dia nesta terra eu conseguirei. Só tenho pena de não ter milhentas sessões de poesia de Jorge de Sena para fazer tudo aquilo que devia. E evitei trazer os poemas, por exemplo, da música, que era tão importante para ele, porque teríamos de ter música aqui. E não tínhamos tempo, nem o pobre do Nuno Santos se pode desdobrar entre todos os afazeres que tem, entre o auditório, o museu e a biblioteca e outros sítios. Portanto, foi só por isso que eu não vos trouxe esses poemas, porque teria de ter aqui a música sobre os quais foi escrita e as imagens das peças sobre as quais ele fala nesses poemas maravilhosos das Metamorfoses, da arte de música. E agora sim, indo a uma pequenina luz. Uma pequenina luz, bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light, una piccola, em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando, incerta, mas brilhando, aqui, no meio de nós. Entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o sopro azedo dos que a não veem, só a adivinham e raivosamente a sopram. Uma pequena luz que vacila exata, que bruxuleia firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na, e é muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Brilhando indefetível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro. Não é ela que custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam. Apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indefetível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva, brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz, bruxuleante e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas, mas brilha. Não na distância, aqui, no meio de nós, brilha. Falareis de nós como de um sonho. Falareis de nós como de um sonho, crepúsculo dourado, frases calmas, gestos vagarosos, música suave, pensamento arguto, subtis sorrisos, paisagens deslizando na distância. Éramos livres, falávamos, sabíamos e amávamos serena e docemente. Uma angústia dolida, melancólica, sobre ela sonhareis.
E as tempestades, as desordens, gritos, violência, escárnio, confusão odienta, primaveras morrendo ignoradas nas encostas vizinhas, as prisões, as mortes, o amor vendido, as lágrimas e as lutas, o desespero da vida que nos roubam. Apenas uma angústia melancólica sobre a qual sonhareis a idade de ouro. E em segredo, saudosos, elevados, falareis de nós, como de um sonho. Como queiras, amor. Como queiras, amor, como tu queiras. Entregue a ti, a tudo me abandono, seguro e certo, num terror tranquilo. A tudo quanto espero e quanto temo, entregue a ti, amor, eu me dedico. Nada há que eu não conheça, que eu não saiba, e nada, não. Ainda há porque eu não espero, como de quem ser vida é ter destino. As pequeninas coisas da maldade, a fria, tão tenebrosa divisão do medo, em que os homens se mordem com rosnidos, de mal contente crueldade imunda. Eu sei quanto me aguarda, me deseja, e sei até quanto ela a mim me atrai. Como queiras, amor, como tu queiras. De frágil que és, não poderás salvar-me. Tua nobreza, essa ternura tépida, quais olhos marejados, carne entreaberta, será só escárnio. O pior, um vão sorriso em lábios que se fecham como olhares de raiva. Não poderás salvar-me, nem salvar-te. Apenas como queiras, ficaremos vivos. Será mais duro que morrer, talvez. Entregue a ti, porém, eu me dedico. Àquele amor por qual fui homem, posse e uma tão extrema sujeição de tudo. Como tu queiras, amor, como tu queiras. Estes são os meus poemas de passagem para... se calhar vou ler primeiro este e dizer isto que vou dizer a seguir. Será mais útil, penso eu, ler primeiro um poema. Aliás, este também é conhecidíssimo. Conheço o sal. Conheço o sal da tua pele seca, depois que o estio se volveu inverno, da carne repousada em suor noturno. Conheço o sal do leite que bebemos, quando das bocas se estreitavam lábios e o coração no sexo palpitava. Conheço o sal dos teus cabelos negros, ou louros, ou cinzentos, que se enrolam neste dormir de brilhos azulados. Conheço o sal que resta em minhas mãos, como nas praias o perfume fica quando a maré desceu e se retrai. Conheço o sal da tua boca, o sal da tua língua, o sal de teus mamilos e o da cintura se encurvando de ancas. A todo o sal conheço que é só teu. Ou é de mim em ti, ou é de ti em mim, um cristalino pó, diamantes enlaçados. O erotismo, a sexualidade, o sexo em geral, como Jorge Sena disse sempre tão abertamente, tão frontalmente, e que atravessa variadíssimos poemas dele. Eu tinha até um que não sei se cheguei a trazer, sim, que se chama Filmes Pornográficos. Embora não tenha a ver com esta parte, mas ele tinha uma noção muito revoltada contra os falsos pudores e as vergonhas que as pessoas tinham das coisas mais naturais, que não são os filmes pornográficos, mas ele não deixa de fazer um paralelismo muito interessante nesse poema. E mesmo ele tem escritos sobre vários temas. Aliás, o poema que eu vou ler a seguir, até posso, exato, lê-lo já. Ah, não, é este. Penso que foi o segundo. Eu tenho aqui uma cábula
de uma cronologia essencial dele, que foi, penso que foi o segundo livro de poesia. O primeiro foi Perseguição, em 42, e penso que este foi o segundo, sim, que foi As Evidências, de que eu vou ler um só poema, que aliás é um longo poema, em 21 sonetos, e eu vou ler só o 10º, que foi apreendido pela PIDE, sob a acusação de subversivo e pornográfico. Pornográfico não tem nada, mas subversivo na altura, com certeza, em 55, alguém, embora este seja inócuo, quase, sim, talvez para a PIDE algumas coisas daqui não sejam tão inócuas como isso, mas é extraordinário que este homem conseguisse publicar um livro destes nessa data. Portanto, As Evidências, soneto 10. Rígidos seios de redondas, brancas, frágeis e frescas, inserções macias, cinturas, coxas rodeando as ancas em que se esconde o corredor dos dias. Torsos de finas, penugentas, frias, enxutas linhas que nos rins se prendem, sexos, testículos que inertes pendem de hirsutas liras longas e vazias, da crepitante música tangida, úmida e tersa na sangrenta lida que a inflada ponta penetrante trila, dedos e nádegas e pernas, dentes, assim, no jeito infiel de adolescentes, a carne espera, incerta, mas tranquila. Enfim, para nós será muito difícil perceber, mas na altura seria de facto impensável alguém dizer uma coisa destas. Vou ler também A Arte de Amar, Jorge Sena, claro. Não pus aqui a data, olha que pena, eu tenho posto a data em quase todos, neste não pus. Mas quem quiser depois consultar aí os livros, pode fazer. Arte de Amar. Quem diz de amor fazer que os atos não são belos, que sabe ou sonha de beleza. Quem sente que suja ou é sujado por fazê-los, que goza de si mesmo e com alguém. Só não é belo o que se não deseja, ou o que ao nosso desejo mal responde. E suja ou é sujado, que não seja feito do ardor que se não nega ou esconde. Que gestos há mais belos que os do sexo? Que corpo belo é menos belo em movimento? E que mover-se um corpo no de um outro, o amplexo, não é dos corpos o mais puro intento? Olhos se fechem, não para não ver, mas para o corpo ver o que eles não. E no silêncio se ouça o só ranger da carne, que é da carne a só razão. Eu tenho ainda um poema lindíssimo, mas vou deixá-lo para o fim, porque há uns que eu quero ler, entretanto, que são uns maravilhosos. Este é particularmente bonito, vou pô-lo aqui de parte já, que é sobre esta praia, 8 meditações à beira do Pacífico. Eu escolhi o 7º soneto, o 7º e o 8º, penso eu, e o 8º, sim, são os últimos. Mas se eu tiver tempo, fica prometido, fica aqui para ler. Este não vou ler para já, porque quero passar ao humor extraordinário do Jorge de Sena, que também era, aliás, como eu disse no início, bastará ler todos os prefácios, que é uma coisa que eu adoro de vez em quando, ler esses prefácios que ele escreveu profusamente, e em que são aulas autênticas, que vale a pena lê-los só por isso. Mas temos este maravilhoso que é La Dame à la Licorne. Dona semifofa, erguendo o dedo mindinho arqueado em asa sobre a asa da chávena, ou xícara, disse: eu sempre soube que poetas não são
São gente em quem confia uma senhora. E um sorvinho delicado rematou a mágoa de 50 primaveras. O licorne, num doce balançar dos chifres guio, gravemente assentiu, um pouco perturbado pela insistência obnóxia e recatada com que a discreta dama confundia, ou mais que a dama, os olhos vagos dela, o chifre legendário e o metafórico que de entre as pernas longo lhe descia ou já de perturbado não pendia. Torcendo as ancas disfarçadamente para encobrir das vistas semifofas essa homenagem à inocência delas, como o cavalheiro que pousando a mão assim se esconde em pudidícia, o quanto não esconda muito mais que a descrição obriga, Dom Gil cofiou a capriforme pera e de soslaio, viu que Dona semifofa do branco em ferro assento resvalava para a verdura em que as florinhas eram de cores variegadas, salpicantes. Dom Gil era o licorne e disse com voz cava: mas eu também, minha senhora, nunca acreditei que de confiança eles fossem. Se acreditasse, como não teria a mágoa imensa de não ser centauro? No chão, erguendo as pernas, semifofa uivou: centauro para quê? Não há centauros. Licornes sim, Dom Gil, vinde a meus braços. E vamos ao Jorge de Sena, que infelizmente é o único lembrado, mas que não deixa de ser extraordinário. No país dos sacanas. Que adianta dizer-se que é um país de sacanas? Todos o são, mesmo os melhores às suas horas, e todos estão contentes de se saberem sacanas. Não há mesmo melhor do que uma sacanice para poder funcionar fraternalmente a umidade de próstata ou das glândulas lacrimais, para além das rivalidades, invejas e mesquinharias em que tanto se dividem e afinal se irmanam. Dizer-se que é de heróis e santos o país, a ver se convencem e puxam para cima as calças? Para quê? Se toda a gente sabe que só asnos, ingênuos e sacaneados é que foram disso. Não. O melhor seria aguentar, fazendo que se ignora. Mas claro que logo todos pensam que isto é o cúmulo da sacanice, porque no país dos sacanas ninguém pode entender que a nobreza, a dignidade, a independência, a justiça, a bondade, etc., etc., sejam outra coisa que não patifaria de sacanas refinados a um ponto que os mais não são capazes de atingir. No país dos sacanas, ser sacana e meio? Não, que toda a gente já é pelo menos dois. Como ser-se então nesse país? Não ser-se? Ser ou não ser? Eis a questão, dir-se-ia. Mas isso foi no teatro e o gajo morreu na mesma. Ainda é cedo. Lamento de um pai de família. Como pode um homem carregado de filhos e sem fortuna alguma ser poeta neste tempo de filhos só de puta ou só de putas sem filhos? Neste espernegar de canalhas, como pode ser? Antes de ser gigolô para machos e ou fêmeas, ser pederasta profissional que optou pelo riso enternecido dos virtuosos que se revêem nele e o decepcionado dos polícias que com ele não fazem chantagem porque não vale a pena? Antes de ser denunciante de amigos e inimigos, para ganhar a estima dos poderosos ou dos partidos políticos que nos chamarão seus génios? Antes de ser corneador de maridos mansos com as mulheres deles fáceis? Antes de reunir conferências de São Vicente de Paula para roçar o cu da virtude pelas distrações das sacristias escuras e ter o prazer de acudir com camisolinhas aos pobres, entre os quais às vezes aparece um ou uma que dá gosto ver assim tão pobre, por se lhe verem os pelos pelos rasgões da camisa ou algo de mais impressionante para o subconsciente que sempre está nos olhos que docemente se comovem com a miséria. Antes de ir para as guerras da civilização cristã ou da outra,
matar os inimigos da conta corrente e das fábricas de celofânicas bombas, antes de ser militar, ou marafona de circo, ou santo, ou demónio doméstico, torcendo as orelhas dos filhos, à falta de torcê-las aos filhos da puta, ou gato, ou cão, ou piolho, antes de correr os riscos do DDT, das carroças que os municípios têm para os cães suspeitos de raivosos, como todos os cães que se viram lamberem as partes das donas ou mesmo dos donos. Antes de tudo isso, que assistir a tudo, sofrer de tudo, e ainda por cima, ter de aturar o amor paterno e os sorrisos desplicentes dos homens de juízo que deram pílulas às esposas ou as mandaram à parteira secreta e elas quiseram ir, antes de morrer. Mas que adianta morrer? Quem nos garante que a morte não existe só para os filhos da puta? Quem me garante que não fico lá assistindo a tudo e sem sequer poder chamar-lhes filhos da puta, com o devido respeito a essas senhoras que precisamente se distinguem das outras por não terem filhos nem desses nem dos outros? Mas mesmo isso não consola nada. A quantidade, a variedade, gastaram a força dos insultos. E não se pode passar a vida, esta miséria que me dão e querem dar a meus filhos, a chamar nomes feios a sujeitos mais feios do que os nomes. Como pode um homem sequer estar vivo no meio disto sem que o matem? E o pior é que o matam, sim. E sem saberem primeiro quem, para não se inquietarem com o problema de terem morto por engano um irmão, desfalcando assim a família humana de algum ornamento que a tornava menos humana e mais puta. Lisboa, 1971. O chofer de táxi queixava-se da vida. Ganha 400 escudos por semana, o patrão conta que ele se arranja do a mais com as gorjetas. Os meus amigos morrem de cancro, de tédio, de páginas literárias. Vi um rapaz sem as duas mãos que perdeu na guerra e o ortopedista ria-se de que ele só queria por enquanto calçar uma das que artificiais lhe preparou tão róseas. As pessoas esperam com raiva surda e muita paciência o autocarro, aumento de ordenado, a chegada do paracleto, bolsas da sopa do convento. Mas o chofer de táxi contou-me que discutira com um asno e lhe dissera: você, que nesse tempo ainda andava a fugir de colhão para colhão do seu pai para ver se escapava a ser filho da puta... E é isto. Andam de colhão para colhão a ver se escapam e muitos não escapam. E os outros não escapam aos que não escaparam. Balada do roer dos ossos. Roer um osso, humano, se possível, é um sonho português sobre a vida. Após anos e anos de despirem com os olhos as mulheres que no rocio por diante deles passam e das mãos movendo-se contínuas pelo bolso das calças mais viris da cristandade. Roer um osso, humano, se possível, de mãe, de pai, de irmã, de tio ou prima, de amantes ou de esposas, filhos, netos, ou de inimigos, ou de amigos mesmo, ou do vizinho em frente, ou de um retrato só visto no jornal, ou criatura desconhecida inteiramente. Um osso. Roer um osso, humano, se possível, mas pode ser de vaca, ou de carneiro, ou porco, ou gato, ou cão, ou papagaio, ou à sexta-feira bacalhau ou peixe, em espinhas esburgadas que recordam o rosto doce ou monstruoso, odiado, na vénia às excelências brilhantinas. Roer um osso, humano, se possível. Seja fingido mesmo, de borracha, para durar mais tempo, que não passa. Ou de cimento, para quebrar-se os dentes, no gozo de moê-lo cuspinhado. E o pensamento em furibunda mão, que chita ansiosa as impotentes raivas. Roer um osso, humano, se possível, é o sonho português de sobrevida. Rendimento. Estava sentado no degrau da porta,
encostado à ombreira, numa rua de ligação sem montras, onde só passam carros e as pessoas a encurtar caminho. A face pálida, boca entreaberta, barba por fazer e o cabelo em repas desoladas. Dificilmente respirava, nada seguia com os olhos, ora muito abertos, ora pescando muito. No regaço e protegido pelos joelhos agudos, tinha um boné, no qual esmolavam os transeuntes. Da lapela, preso por um alfinete, pendia amarrotado e sujo um boletim da Assistência Nacional aos Tuberculosos. Era o cartão de visita, o bilhete de identidade, a certidão, a carta de curso, a apólice de seguro, o título de Estado. E no boné, como se vê, caía o juro. E eu este poema seguinte tenho de dedicá-lo, pensei em dedicá-lo à Câmara Municipal, mas acho que vou dedicá-lo a nós todos. Acho que sim. Os paraísos artificiais. E vocês vão reconhecer quase tudo, mas principalmente um verso que parece escrito de propósito para o presente. Na minha terra não há terra, há ruas. Mesmo as colinas são de prédios altos, com renda muito mais alta. Na minha terra não há árvores nem flores. As flores tão escassas dos jardins mudam ao mês e a Câmara tem máquinas especialíssimas para desenraizar as árvores. Os cânticos das aves, não há cânticos, mas só canários de terceiro andar e papagaios de quinto. E a música do vento é frio nos pardieiros. Na minha terra, porém, não há pardieiros, que são todos na Pérsia, ou na China, ou em países inefáveis. A minha terra não é inefável. A vida da minha terra é que é inefável. Inefável é o que não pode ser dito. Em novembro de 59, quando Jorge Sena tinha acabado de se autoexilar no Brasil, em novembro de 59 saía em São Paulo, no Brasil, o número 30 do jornal Portugal Democrático, que depressa se esgotou, e graças a um artigo de Jorge de Sena dedicado a Salazar. O texto voltaria a ser publicado em separata no número 43 do mesmo jornal. A capa diz tudo. Não sei se vocês conseguem ver, mas o texto diz mais. Tratam-te os que te lambem e legitimam por Senhor Presidente do Conselho. Chamam-te os que ainda acreditam nas universidades que degradaste por professor doutor. No tempo em que eras fascista sem vergonha, passavas por ser o chefe e os Leonardos, teus chacais, escutavam a tua palavra. Depois, quando inventaste a democracia orgânica, gostavas que te apelidassem de chefe do governo. Mas no isolamento e no silêncio e na treva, que é o sítio vago onde estaria a alma que te fugiu aterrada com o cheiro de arganaz podre a que o teu cérebro e o teu coração fedem, tu sabes que não és nada disso. Presidente de quê? De um conselho de lacaios? Chefe de quê e de quem? Dos assassinos e ladrões impunes que proteges, para que eles te protejam o couro ressequido que nunca terá conhecido para que dignidade e que alegrias serve a carne humana? Professor de quê? Doutor em quê? Professor de desmoralização, de ceticismo, de corrupção, de crueldade, de hipocrisia, de blasfémia, de infâmia? Doutor em quê? Em técnicas de censura e de polícia, que são toda a tua política, toda a tua filosofia, toda a tua religião? Some-te, rato! Mergulha de uma vez no esgoto de 8 séculos de erros que te criaram e engordaram como excremento que és.
venenoso, estéril, impotente, rato, apenas rato. As comemorações brilhantíssimas do 5 de outubro em São Paulo, o que elas significam de unidade na luta democrática, o que elas projetam no futuro como esperança de dissolução sulfúrica da tua presença pestilenta, nada disso chegará aos teus ouvidos surdos, às tuas unhas negras da pele dos mártires que esfolaste, à tua cauda imunda com que fustigas um dos mais gloriosos e heróicos povos da terra. Não lerás, também porque és analfabeto e nunca leste nada, o telegrama em que os democratas reunidos para comemorar a revolução que hoje simboliza a unidade de todos os portugueses, sem distinção de raça, religião ou credo político, na luta contra a tua baba peçonhenta, com que tens envenenado tanto patriota ingênuo que no Brasil honra o trabalho português, pedem a tua demissão. E fazes bem, fazes bem. Tu não podes demitir-te, porque nunca foste nomeado. Tu és o símbolo da ilegalidade, da arbitrariedade, da injustiça, da opressão. Não te demitas, some-te. Some-te, rasteiro, como nasceste, como subsististe, como governaste, como imitaste nos teus discursos laboriosamente vomitados uma língua admirável que rato és, nunca soubeste falar. Some-te tal como viveste, com a mesma cobardia com que mandaste assassinar, roubar, violentar. Some-te, rato, com a tua bota de elástico, a tua pena de pato, a tua cerola de fita, as tuas letras gordas, a tua finança de quinta, a tua economia de campónio, a tua política de traidores à pátria. Some-te assim, rasteiro e mesquinho como vieste. Some-te, rato. E que o ódio de um povo e o desprezo de todos os amantes da liberdade e da justiça saibam esquecer um momento de nojo e de vergonha e castração que tu longamente foste em mais de 30 anos de horror e reles mesquinhez. Que nem a tua pele piolhosa fica apodrecendo na memória das gentes, mais que como imagem da peste política e moral. Some-te, rato. Chegar ao meu limite. Agora queria passar já para um poema muito bonito, de imediatamente após o 25 de Abril. Nunca pensei viver para ver isto. Nunca pensei viver para ver isto. A liberdade e as promessas de liberdade restauradas. Não. Na verdade eu não pensava, no negro desespero sem esperança viva, que isto acontecesse realmente. Aconteceu. E agora, meu general? Tantos morreram de opressão ou de amargura, tantos se exilaram ou foram exilados, tantos viveram um dia-a-dia cínico e magoado, tantos se calaram, tantos deixaram de escrever, tantos desaprenderam que a liberdade existe. E agora, povo português? Essas promessas, há que fazer depressa que o povo as entenda, creia mais em si mesmo do que nelas, porque elas só nele se realizam e por ele. Há que por todos os meios abrir as portas e as janelas cerradas quase 50 anos. E agora, meu general, e tu, povo? Em nome de quem sempre se falou, ouvir-se-á a tua voz firme por sobre os clamores com que saúdas as promessas de liberdade? Tomarás nas tuas mãos, com serenidade e coragem, aquilo que numa hora única te prometem? E agora, povo português? Claro que logo a seguir temos este poema que também tem de ser dito. Nem digo o título, que é o primeiro verso, e não vale a pena. Não subscrevo, não assino, que a pouco e pouco tudo volta ao de antes,
Como se golpes, contragolpes, intentonas ou inventonas, armadilhas postas da esquerda para a direita ou desta para aquela, não fossem mais que preparar caminho a parlamentos e governos que irão secretamente pôr ramos de cravos, e não de rosas fatimosas, mas de cravos, na tumba do profeta em Santa Comba, enquanto para salvar-se a economia, os empresários, ai que lindo termo, com tudo o que de teatro nele soa, irão voltar testas de ferro do capitalismo que se usou de Portugal para mão de obra barata dentro ou fora. Tiveram todos culpa no chegar-se a isto, infantilmente doentes de esquerdismo, e como sempre, lendo nas cartilhas que escritas fedem de outras realidades, incompetentes competiram em forçar revoluções, tomar poderes e tudo numa ânsia de cadeiras, microfones, a terra do vizinho, a casa dos ausentes, e em moer do povo a paciência e os olhos, num exibir-se de redondas mesas em televisivas barbas de falácia imensa. E todos eram povo, e em nome dele falavam, ou escreviam intragáveis prosas em que o calão barato e as ideias caras se misturavam sem clareza alguma. No fim das contas, existia o Estado Novo, apenas traduzido num calão de insulto ao gosto e à inteligência dos ouvintes povo. Prendeu-se gente a todos os pretextos, conforme o vento, a raiva ou a denúncia, ou simplesmente, ó manos de outro tempo, o abocanhar patriótico dos tachos. Paralisou-se a vida do país no engano de que os trabalhadores não devem trabalhar senão em agitar-se, em demandar salários, a que tinham direito, mas sem que houvesse produção com que pagá-los. Até que um dia, à beira de uma guerra civil, palavra cómica, que depois que do lume os militares seriam quem tirava para os civis a castanhinha assada, tudo sumiu num aborto caricato em que, quase sem sangue ou risco de infecção, parteiras clandestinas apararam no balde da cozinha um feto inexistente. Traindo-se uns aos outros, ninguém tinha, ó machos da porrada e do cacete, realmente posto o membro na barriga da pátria em perna aberta e lá deixado semente que pegasse. O tempo todo haviam-se exibido eufóricos nus às Áfricas e às Europas de Oeste e Leste. A isto se chegou. Foi criminoso? Nem sequer isso. Ou mais do que isso, um guião do filme que as direitas desejavam, em que, como num jogo de xadrez, a esquerda iria dando passo a passo as peças todas. É tarde. E não adianta que se diga ainda, como antes já se disse, que o povo resistiu a ser iluminado, esclarecido e feito a enfiar contente a roupa já talhada. Se muita gente reagiu violenta, com as direitas assoprando as brasas, é porque as lutas intestinas, termo extremamente adequado ao caso, dos esquerdismos competindo o permitiram. Também não vale a pena que se lave a roupa suja em público. Já houve suficiente lavar que, todavia, curioso ponto, nunca mostrou inteira quanta camisa a Salazar ou cueca de Caetano usada foi por tanto entusiasta, devotamente adepto de continuar ao sol. Há conversões honestas, sim. Ai, quantos santos não foram antes grandes pecadores. E que fazer agora? Choro e lágrimas? Meter avestruzmente a cabeça na areia? Pactuar na supremíssima conversa de conciliar a casa lusitana com todos aos beijinhos e aos abraços? Ir ao jantar de gala em que o Caetano, o Spínola, o Vasco, o Hotel e os outros hão de tocar seus copos de champanhe? Ir já fazendo a mala para exílios? Ou preparar uma bagagem mínima para voltar a ser-se clandestino usando a técnica do mártir, tão trágica, porque permite a admissão de agir-se à luz do mundo e de intervir diretamente em tudo. Mas como é clandestina tanta gente que toda a gente sabe quem já seja? Só há uma saída, a confissão, honesta ou calculada, de que erraram todos, e o esforço de mostrar ao povo que mais assustaram do que educaram, sempre. Quanto de perde se vos perde a vós. Revolução havia que fazer. Conquistas há que não pode deixar-se que se dissolvam no ar tecnocrata do oportunismo à espreita de eleições. Pode bem ser que a esquerda ainda as ganhe, ou pode ser que as perca. Em qualquer caso, que ao povo seja dito de uma vez como nas suas mãos o seu destino está, e não no das sereias bem cantantes.
desde a mais alta antiguidade, é conhecido que essas senhoras são reacionárias, com profissão de atrair ao naufrágio o navegante intrépido. Que a esquerda nem grite que está rouca, nem inventa as serenatas para que não tem jeito, mas firme avance, e reata os laços rotos que entre ela mesma e o povo, que não é aqueles milhares de fiéis que se transportam de caminhoneta de um lugar para o outro. Democracia é isso. Uma arte do diálogo mesmo entre surdos. Socialismo, a força em que a democracia se realiza. Há muito socialismo, a gente sabe, e quem mais gosta de uns do que dos outros. É tarde já para tratar do caso. Agora importa uma só coisa: defender uma revolução que ainda não houve. Como as conquistas que chegou a haver, mas ajustando-as francamente à lei de uma equidade justa, rechaçando o quanto de loucuras se incitaram em nome de um poder que ninguém tinha. E vamos ao que importa: refazer um Portugal possível, em que o povo realmente mande sem que o só manejem, e sem que a escravidão volte à socapa entre a delícia de pagar uma hipoteca da casa, nunca nossa, e o prazer de ter um frigorífico e automóveis, 2. Ah, povo, povo, quando te enganaram sonhando os sonhos que desaprenderas, e quando te assustaram uns e outros com esses sonhos e com o medo deles. E vós, políticos de ouro de lei ou borra, guardai no bolso imagens de outras Franças, ou de Germânias, Rússias, Cubas, outras Chinas, ou de Estados Unidos que não creem que latinada hispânica mereça mais que caudilhos com contas na Suíça. Tomai nas vossas mãos o Portugal que tendes tão dividido entre si mesmo. Adiante, com tato e com firmeza, e com esperança, e com um perdão que há de pedir ao povo. E vós, ó militares, para o quartel, sem que, no entanto, vos deixeis purgar ao ponto de não serdes o que deveis ser, garantes de uma ordem democrática em que a direita não consiga nunca ditar uma ordem sem democracia. E tu, canção-mensagem, vai e diz o que disseste a quem quiser ouvir-te. E se os puristas da poesia te acusarem de seres discursiva e não galante, em graças de invenção e de linguagem, manda-os àquela parte. Não é tempo para tratar de poéticas agora. Chegámos ainda não chegámos às 8. Então vou ler-vos um último dos... Não, mas isso vocês leem depois. Para já, eu gostava de terminar com o poema que me servi para dar nome a esta sessão. Mas antes vou ler Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Podereis roubar-me tudo. As ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova. No entendimento de outros, na coragem de combater, julgar, de penetrar em recessos de amor para que sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada. Que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de me saber melhor ainda do que fingis que não sabeis, como tudo o que laboriosamente pilhais reverterá para meu nome, e mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós, sem roubo, haveríeis feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos, que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu e para outros ladrões, iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. Tenho uma série de poemas maravilhosos que já não vou ler, mas vou ler este. Vou ler 2, são pequeninos.
porque quero que fique esta nota do Jorge de Sena. O poema chama-se Felicidade. A felicidade sentava-se todos os dias no peitoril da janela. Tinha feições de menino inconsolável, um menino impúber, ainda sem amor para ninguém, gostando apenas de demorar as mãos ou de roçar lentamente o cabelo pelas faces humanas. E como menino que era, achava um grande mistério no seu próprio nome. Isto é Jorge de Sena também. E, lendo então o poema de que retirei o último verso para dar nome a esta sessão, Sem Data. Esta voz com que gritei às vezes não me consola de só ter gritado às vezes. Está dentro de mim como um remorso. Ouço-a chiar sempre que lembro a paz de segurança estulta sob mais uma pedra tumular sem data verdadeira. Quando acabava uma soma de silêncios, gritava o resultado, não gritava um grito. Esta voz, enquanto um ar de torre à beira-mar circula entre folhas paradas, conduz a agonia física de recordar a ingenuidade. Apetece-me explicar agora as asas dos anjos.